Oi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha esse comentário que eu recebi aqui, a peça que faltava. Eu estava fechando o estúdio aqui e recebi a notificação no comentário. Olha só o que o nosso herói aqui comentou. E ele tá certo, eu respondi para ele tá certo. Tu já viu aquela frase que se tu acredita que tu pode ou se tu acredita que tu não pode, de qualquer jeito tu tá certo? Foi o que eu respondi para ele tá certo, é isso aí mesmo. Se ele acha que é isso mesmo. Se tu quiser comentar lá e responder para ele, mandar um amor para ele lá, mandar uma positividade, ele tá precisando. Valeu! Eu comecei a perceber uma coisa que mudou completamente a forma que eu enxergava a minha vida. Eu tentava mudar a minha realidade, mas eu continuava vivendo exatamente do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos e com as mesmas ações. E aí passa o tempo e nada muda. Tudo começa no pensamento, porque o pensamento cria direção. E talvez tu nem perceba, mas a maior parte das pessoas passa o dia inteiro alimentando medo, comparação, preocupação e escassez. É como se a mente tivesse sempre treinada para a realidade errada, sempre treinada para olhar para o lado errado da vida. Tu não acorda, tu acorda pensando no problema, tu passa o dia reclamando, fala da falta, fala do medo, e aí depois se pergunta por que a minha vida não muda, né? Por que a minha vida é pesada? Porque o pensamento repetido vira estado e o estado vira comportamento. Agora vamos pensar no sentimento. Não basta apenas pensar diferente, tu precisa começar a sentir diferente também, concorda? Porque tem gente que fala que vai dar tudo certo, fica positivo, mas o sentimento é de medo o tempo inteiro. E o corpo sente, a tua energia muda, a tua postura muda e as tuas decisões mudam também. E foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. O universo não responde ao que tu diz. O universo responde ao teu estado, o estado que tu sustenta. E se tu vive em pressão, reagindo mal, sem esperança, sempre esperando o pior, a tua vida começa a seguir exatamente esse caminho. E aí quando tu começa a cuidar o que tu pensa, o que tu sente, alguma coisa muda. Tu realmente começa a enxergar diferente, tu começa a agir diferente e tu começa a te posicionar diferente também. E aí parece que a vida começa a responder, não porque aconteceu uma mágica, mas porque tu saiu do modo automático. E isso vai mudar todo o teu jogo, vai mudar toda a tua vida. E o planejamento, porque pensamento sozinho não muda a tua vida. Sentimento sozinho também não vai mudar. Existe uma terceira parte, a peça que faltava, como eu digo, que quase ninguém fala. Ação, planejamento, movimento, decisão. Porque chega um momento que tu precisa começar a agir com a pessoa que tu quer te tornar. Vou te dar um exemplo. Se posiciona melhor. Para de fugir dos problemas. Olha para as contas, encara. Cuida da tua saúde. Posta aquele conteúdo que tu não queria postar. Manda aquela mensagem que tu está adiando. Sabe? Começa. Começa mesmo sem certeza, mesmo sem garantia. Começa. Porque é isso que começa a construir a tua nova realidade, o teu novo eu, o eu do futuro, como eu digo no conteúdo que eu gravei. E talvez seja isso que esteja faltando na tua vida hoje. Não é mais motivação, não é mais frase positiva, isso é legal, mas chega uma hora que precisa de coerência, tu precisa pensar melhor, sentir melhor e começar a agir melhor. Porque quando esses três pilares começam a andar juntos, as coisas inevitavelmente vão começar a mudar para melhor na tua vida. E provavelmente tu não vai mudar a tua vida inteira em uma semana, mas tu pode começar hoje, tu pode começar mudando o jeito que tu vive, mudando o jeito que tu pensa. E quando tu começa a mudar, o universo começa a mudar também, as tuas reações começam a mudar e novas oportunidades começam a aparecer, novas ideias, novas decisões e novos caminhos. Foi exatamente por isso que eu criei o Estreito, não como uma fórmula mágica, não como um guru, né, mas na verdade é um espaço para as pessoas que querem sair do automático, né, querem começar a construir
uma vida com mais clareza, com mais consciência, com mais direção. Se tu quiser conhecer mais, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também. E a vida pode mudar. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de um estado. Se tu quer paz, mas vive acelerado ou vive no caos, tu quer prosperar, mas passa o dia inteiro pensando na falta, tu quer mudar de vida, mas continua tomando as mesmas decisões. E aí não existe transformação que sustente, né? Aí não tem universo que vai fazer milagre na tua vida. Porque toda mudança externa começa primeiro internamente, começa primeiro dentro de ti. Primeiro tu muda a forma que tu pensa, depois tu muda a forma que tu sente, e então tu começa a agir diferente. E é aqui que a maioria das pessoas trava, porque pensar é tranquilo, sentir até dá para sentir também, mas agir exige coragem. E agir quando existe dúvida, agir quando ainda existe medo, agir mesmo sem garantia. Só que é exatamente aí que tu começa a quebrar o padrão antigo, porque a vida, o universo não responde ao que tu deseja em silêncio, ele responde ao que tu faz repetidamente todos os dias. E talvez hoje tu esteja cansado porque tá tentando mudar e o resultado não vem, né? Se tu não mudar o padrão que gera esse resultado, a tua vida não vai mudar. Se tu continua pensando em negatividade, tu continua pensando na falta, tu continua reagindo igual, isso vai moldando o teu estado interno, mesmo sem tu perceber. Agora pensa comigo, como que uma vida diferente vai nascer se o teu dia a dia é exatamente igual? E é por isso a importância de tu cuidar do teu pensamento, porque é isso que tu vai aprender a sustentar um estado emocional mesmo na diversidade, mesmo no caos. Por isso que agir importa. E é por isso que aprender a sustentar um estado emocional melhor importa, é importante. E é por isso que agir é importante. Porque é aí que tu para de sobreviver e começa a viver de verdade. E aí o universo começa a responder, né? Não como um prêmio, mas na verdade como uma consequência. É uma consequência das tuas decisões, da tua energia, do que tu sustenta todo dia. O jeito que tu vive, porque no fim a tua realidade acompanha aquilo que tu repete. Então talvez a pergunta não seja por que a minha vida não muda, né? Talvez a pergunta seja o que em mim continua igual, o que eu ainda não mudei, por que eu ainda não mudei? E foi exatamente por isso que eu criei o Estreito. Eu criei o Estreito como um espaço para reunir pessoas que cansaram de viver no modo automático. Pessoas que entenderam que precisam mudar de vida e que a mudança começa interna e não externamente. Pessoas que querem aprender a cuidar melhor do que pensam, cuidar melhor do que sentem e principalmente do jeito que vivem, das ações delas. Porque sozinho, muitas vezes a gente volta para o mesmo padrão, já aconteceu comigo isso. Mas quando tu começa a caminhar com pessoas que também estão alinhadas, também estão buscando a consciência, também estão buscando clareza, também estão buscando uma direção, aí muda, aí o grupo fortalece o indivíduo. O estreito é isso, é uma comunidade, é um caminho, é um lugar para as pessoas crescerem sem fingimento, sem personagem, sem ilusão. É gente real, com problema real, tentando mudar de vida, tentando melhorar. Pessoas que decidiram parar de sobreviver e querem realmente começar a viver. Então, se tu concorda, talvez tu deva vir caminhar com a gente também. O link do Estreito está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Obrigado, então. Cuida dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas ações. Até a próxima. Valeu!